E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e o tema dessa videoaula é calor, capacidade térmica e calor específico. Então vamos aí começar relembrando aí um pouquinho o conceito de calor. O que é o calor? A gente já viu que o calor é uma forma de energia em trânsito devido à diferença de temperatura existente, fluindo espontaneamente do sistema de maior para o de menor temperatura. A gente já viu que quando a gente coloca em contato dois corpos com temperaturas diferentes, aquele que tiver maior temperatura vai fornecer energia para o de menor temperatura. Essa energia que um corpo vai ceder para o outro é o calor, né? Então, para medir as quantidades de calor distribuídas entre o sistema, utilizaremos o Joule, que é a unidade de energia do SI. Então, como o calor é uma forma de energia, então a unidade de medida dele tem que ser dentro do SI, o Joule. Porém, no passado, quando o calor ainda era considerado uma substância, ele era medido numa outra unidade, que é a chamada caloria, né? Que a gente sempre já veio. Esse alimento tem muitas calorias, poucas calorias. Mas aí, por tradição, as duas unidades foram mantidas, ambas servindo como unidade medida para o calor. O Joule é mais usado para máquinas e outros tipos de equipamento, e já a caloria é usada em questões ligadas à alimentação, né? Como eu já disse. O alimento tem muita caloria, tem pouca caloria, mas a caloria também ainda é utilizada como medida do calor. Mas quando a gente for estudar a termodinâmica, por exemplo, a gente vai ver que a caloria já não vai servir mais. A gente tem que usar aí o Joule. Então, qual que é a relação que existe entre o calor, a caloria, perdão, e o Joule? Quantas calorias vale no Joule e vice-versa? Então, a gente tem aí que aproximadamente uma caloria vale 4,186 joules, né? Que é a relação entre caloria e joule. Uma caloria, 4,186 joules. E da onde que vem isso? Então, ela resulta de um experimento em que James Prescott Joule descreve como o trabalho mecânico pode ser convertido em calor. Ele fez um experimento e conseguiu fazer aí essa equivalência entre as duas unidades de medida. Então, quem que vem a ser a caloria? O que, que é uma caloria? Porque o joule a gente já viu lá no primeiro ano. Um joule é o trabalho realizado por uma força de 1 newton para deslocar um corpo de 1 kg de massa a uma distância de 1 metro. Agora, quem que vem a ser então uma caloria? O que que veio? O que que foi feito para chegar nessa unidade medida uma caloria? Então, uma caloria é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Então, você tem lá 1 grama de água até uma certa temperatura. Você quer aumentar essa temperatura em 1 grau Celsius, então você vai fornecer para a água uma quantidade de calor de 1 caloria. Muito bem, agora vamos ver os conceitos aí de capacidade térmica, né? Então, suponhamos que um corpo recebe ou perca uma quantidade de calor Q sem mudar o seu estado de agregação, ou seja, sem mudar de fase. Se está líquido, ele vai continuar líquido, se está sólido, vai continuar sólido. Gasoso não, porque já é um caso diferente, a gente vai ver também um pouco mais à frente. Então, nesse caso, podemos observar que o corpo sofrerá uma variação de temperatura ΔT aproximadamente proporcional a Q. Então, ou seja, se um corpo recebe uma quantidade de calor, ou cede, né, ele vai sofrer uma variação de temperatura, e essa variação é proporcional à quantidade de calor. Quanto maior a quantidade de calor, maior a variação de temperatura. Então, se eu dividir a quantidade de calor Q pela variação de temperatura ΔT, esse valor é constante. E essa constante eu vou chamar de C maiúscula, né? Ou a quantidade de calor é igual a essa constante vezes a variação de temperatura. Mas quem é essa constante C? Olha aí. Essa constante C é chamada de capacidade térmica de um corpo. Então, em outras palavras, o que é a capacidade térmica de um corpo? A capacidade térmica de um corpo é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura desse corpo. Equivale ao quociente entre a quantidade de calor que é recebida ou cedida pelo corpo e a correspondente variação de temperatura ΔT. Então, a capacidade térmica de um corpo é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura do corpo. Então, cada corpo vai ter uma capacidade térmica diferente, beleza? Agora, qual que é a unidade de medida de capacidade térmica? Olha aí, capacidade térmica, a gente já viu ali, é a quantidade de calor dividida pela variação de temperatura. Quantidade de calor a gente mede em caloria e temperatura em graus Celsius. Então, sendo assim, a unidade de medida de capacidade térmica é a caloria por grau Celsius, né? Cal barra grau Celsius. Agora a gente vai ver um outro conceito aí, que é o conceito de calor específico. Então, olha aí, há uma outra propriedade térmica que está associada à composição química de cada corpo.
Por exemplo, dois corpos de mesma massa constituídos de diferentes materiais, ao receberem a mesma quantidade de calor, geralmente não sofrem a mesma variação de temperatura. A gente pode observar, a gente vê um corpo, sei lá, de 1 kg de metal e 1 kg aí de madeira. Se a gente fornecer a mesma quantidade de calor, a gente percebe que o metal fica bem mais quente que a madeira. Então, assim define-se que calor específico de um material ou composto é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de uma unidade de massa desse material. Então, qual é a diferença entre calor específico e capacidade térmica? O calor específico está relacionado com um material ou um composto, enquanto que a capacidade térmica é do corpo, certo? É do corpo e não do material que constitui o corpo. Então, aí, de novo, calor específico de um material ou composto é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de uma unidade de massa desse material. Então, algebricamente, a capacidade térmica C vai ser a quantidade de calor Q dividida pela massa vezes a variação de temperatura. E a unidade de medida de calor específica é a caloria por grama grau Celsius, né? Porque o calor específico então, tem a ver com a unidade de massa, né? A temperatura de uma unidade de massa desse material. Então, o calor específico ser minúsculo, ele vai ser a quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Ou a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura é a capacidade térmica do corpo. Então, o calor específico de um material ele é igual à capacidade térmica do corpo dividida pela massa. Ou a capacidade térmica de um corpo é a massa do corpo vezes o calor específico. E aí a gente chega então na equação fundamental da calorimetria, né, que é essa parte da física que a gente está estudando. Então, quem é essa equação fundamental da calorimetria? Então, olha aí, reunindo as equações que definem a capacidade térmica e o calor específico, a gente vai obter a equação fundamental da calorimetria. Qual que é? Q é igual a mc delta θ, a quantidade de calor que você tem que fornecer ou retirar de um corpo é igual à massa desse corpo, medida em gramas, o calor específico em caloria grau Celsius, vezes a variação de temperatura, que é dada em grau Celsius. Então, essa equação nos permite conhecer a quantidade de calor que é trocada por uma massa m, cujo calor específico C, que é característico do material, ou seja, cada material tem um calor específico diferente, ao sofrer uma variação de temperatura Δθ. Certinho? Muito bem. Então, vamos agora resolver alguns exemplos aplicando isso tudo aí que a gente já viu. Então, vamos lá. Exemplo 1. Um recipiente contém 200 gramas de água a temperatura de 20 graus Celsius. Deseja-se elevar a temperatura dessa porção líquida até 80 graus Celsius. Se o calor específico da água é igual a 1 caloria por grama grau Celsius, e desprezando as perdas de energia para o ambiente, no caso, calcule a quantidade de calor que será fornecida para a água. Muito bem. Então, o primeiro passo na resolução, vamos escolher os dados que o problema nos deu. A massa, 200 gramas, temperatura inicial, 20 graus Celsius, temperatura final, 80 graus Celsius. Variação de temperatura, temperatura final, 80 graus Celsius, menos a temperatura inicial, 20 graus Celsius. 80 menos 20, 60 graus Celsius. Então, variação de temperatura, 60 graus Celsius. E o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Muito bem. Então, vou pegar a equação fundamental da calorimetria, que é igual a mc Δθ, quantidade de calor igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Vou substituir os valores que ele me deu. Massa, 200 gramas, calor específico, 1 caloria grama grau Celsius, variação de temperatura, 60. 200 vezes 1, 200. 200 vezes 60, 12.000, que é igual a 12.000 calorias. Portanto, a quantidade de calor que deve ser transferida para a água é de 12.000 calorias. Então, se eu tiver 200 gramas de água a 20 graus Celsius, quiser levar a temperatura até 80 graus Celsius, eu vou fornecer 12.000 calorias aí para a água. Beleza? Questão 2. Um bloco de ferro de massa de 5 kg, ao receber a quantidade de calor de 40.000 calorias, tem sua temperatura elevada de 80 graus Celsius. Calcule o calor específico do ferro. Muito bem. Como eu sempre digo, vamos escolher os dados do problema. A massa é 5 kg. 5 kg são quantos gramas? 5.000 gramas. Quantidade de calor, 40.000 calorias. E a variação de temperatura, 80 graus Celsius. Ele já me deu aí, né? Ele tem essa temperatura elevada a 80 graus Celsius. Eu não sei quanto que é a temperatura inicial, nem a final. Eu só sei que a variação de temperatura foi de 80 graus Celsius. Muito bem. Vamos colocar aí na equação fundamental da calorimetria, que é igual a mc Δθ. Substituindo que
40.000 calorias. A massa, 5.000 gramas. Calor específico, eu não sei, repito. Variação de temperatura, 80 graus Celsius. Muito bem. 40.000 calorias é igual a 5.000 vezes 80, 400.000. Grama vezes grau Celsius, grama vezes grau Celsius. Vezes calor específico. 40.000 está multiplicando, passa para... 400.000 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, o calor específico vai ser 40.000 calorias dividido por 400.000 gramas por grau Celsius. Cortando os zeros todos aí, o que ficou? 4 calorias dividido por 40 gramas vezes grau Celsius. 4 dividido por 40, 0,1 caloria grama grau Celsius. Logo, o calor específico do ferro é 0,1 caloria por grama grau Celsius. Certinho? Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. Novamente eu peço a você que deixe o seu joinha, se inscreva no canal se não for inscrito e até a próxima videoaula, pessoal. Um forte abraço.